A expectativa de vida no Brasil vem aumentando cada vez mais e hoje já passa dos 76 anos. O censo de 2022 mostrou um aumento de 57% na população acima de 60 anos em comparação com o censo de 2010. No entanto, ainda não sabemos como lidar com uma população que envelhece a cada ano. É comum, por exemplo, que pessoas mais velhas relatem sentir solidão e isolamento social. Qual o impacto da solidão na saúde mental dos mais velhos? Como os mais jovens podem ajudar a reduzi-lo? É possível envelhecer e ainda assim se sentir parte da sociedade? Eu sou Mariana Varela, editora-chefe do Portal Drauzio, e esse é mais um episódio do videocast Saúde Sem Tabu, que conta com o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Hoje conosco está a doutora Thaís Bento Lima e Silva, gerontóloga e professora de gerontologia da Universidade de São Paulo, a USP, para falar com a gente sobre o impacto da solidão na saúde mental dos idosos. Seja bem-vinda, doutora Thaís. Eu agradeço o convite. É um grande prazer estar aqui no Saúde Sem Tabu, falando de uma temática tão importante para a população. Obrigada. Eu queria que a gente começasse explicando o que é gerontologia, que as pessoas não sabem. Bom, a gerontologia é um termo que vai estar cada vez mais presente hoje na imprensa, na mídia. Então, é interessante que a população ela entenda o significado. Gerontologia é uma ciência que estuda o processo de envelhecimento nos seus aspectos biológicos, psicológicos e sociais. A geriatria ela estaria dentro da gerontologia como sendo uma área da medicina que estuda os aspectos de saúde, patologias, a parte biomédica do envelhecimento. Mas, quando a gente fala em gerontologia, a gente está falando de geron, que tem a ver com envelhecimento, velho, né, geronto, e logia seria o estudo do processo de envelhecimento humano nessas dimensões biopsicossociais. Quer dizer, a geriatria, que é a parte da medicina que estuda o envelhecimento, né, a parte física do envelhecimento, estaria dentro da gerontologia. Isso mesmo. No entanto, a gerontologia ela é mais ampla e a gente tem um olhar do indivíduo de uma forma, a gente fala que multidimensional. Quando fala da gerontologia, a gente quer entender o meio que esse indivíduo vive, aspectos culturais, a sua idade cronológica, questões psicológicas. Ela engloba um conjunto maior de ciências que fazem interface. E, doutora Thaís, eu queria que a gente começasse essa conversa, né, já que você explicou agora o termo, questionando o termo terceira idade. Você não acha que é um termo que engloba uma faixa muito ampla, que desconsidera as diferenças das fases do envelhecimento? É muito interessante, né, a pergunta, porque na área da própria gerontologia e da geriatria, por algum tempo, terceira idade era um termo É. utilizado. No entanto, com a alta expectativa de vida, com uma população cada vez mais longeva, hoje nós não falamos mais terceira idade. Inclusive, a gente educa a população a não falar terceira idade, porque é realmente uma faixa etária muito vasta e o que a gente observou, tanto na mídia, na área de serviços, de produtos, é que estavam acrescentando quarta idade, É. quinta idade, de acordo com a longevidade que estavam chegando os idosos. Então, enquanto técnicos e especialistas da área e sociedades científicas, houve muitos consensos e discussões e observamos, né, que seria um termo que traria uma nova fase de vida totalmente fragmentada. Então, não usamos mais terceira idade, é um termo em desuso e quando a gente fala em educação para o envelhecimento, a gente fala apenas da velhice ou do indivíduo 60 a mais, sendo o mais toda a diversidade etária que tem depois dos 60 anos. Porque mesmo velhice, né, se a gente considerar a OMS, que a partir dos 60 anos considera aí
velhice. Uma pessoa de 60 anos e uma pessoa de 85, 90 têm necessidades e vivências muito diferentes, né? Sim, a cada, década de vida, a cada conjunto de anos, a gente observa que os indivíduos, eles têm características das suas gerações, que têm fatores temporais, sociais muito específicos. Então, quando a gente fala do indivíduo 60 a mais, o indivíduo da faixa etária dos 60 aos 69, por exemplo, a gente considera como um jovem idoso. O indivíduo que tem 80 anos ou mais, por exemplo, a gente já o classifica, né, mencionamos que é um idoso longevo ou idoso de idade avançada. E eles têm particularidades sobre aspectos da sua geração, sobre questões biológicas do próprio organismo, porque há mudanças naturais que vão acontecer para todos. E quanto mais velho o indivíduo for, mais mudanças ele vai perceber no contexto biológico do seu organismo, por exemplo. Perfeito. A gente vê que em 1990 a expectativa de vida no Brasil era de 68 anos, né? Hoje já passou dos 76, 8 anos a mais em poucas décadas. Em compensação, a taxa de natalidade vem caindo no país. A gente já pode dizer que a gente vai ser uma sociedade mais velha em alguns anos? Sim, hoje a gente já tem uma configuração, de que em alguns segmentos etários a gente tem menos pessoas jovens do que população idosa. Em 2029, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele estima que a população brasileira vai estar com 40% de idosos. Quando a gente pensa nas crianças de 0 a 14 anos, esse número estará muito reduzido comparado ao número de pessoas com 60 anos ou mais. Então, já há uma previsão não muito longe, né, 2029, ou seja, daqui a 5 anos, que a faixa etária de 0 a 14 anos ela esteja menor do que o grupo etário 60 a mais. Então, nós estamos num cenário de um país que está num processo significativo de envelhecimento populacional. E você acha que, como sociedade, a gente está preparado para isso, para o envelhecimento da população? Bom, na verdade, o Brasil, ele não se preparou para o aumento da expectativa de vida da população. Por muitos anos, o Brasil foi considerado um país de jovens, em que mais da metade da população tinha menos do que 15 anos. O que acontece é que, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, houve melhorias, em questões de acesso à saúde, alguns tipos de avanços tecnológicos e também imunizações. E isso favoreceu com que processos que só aconteciam na Europa pudessem acontecer em países como o Brasil. Só que a França, por exemplo, ela levou 300 anos para ter uma população e uma transição demográfica que no Brasil a gente levou 50 anos. Então, o nosso processo de envelhecimento populacional, ele não foi planejado. As políticas públicas, elas surgiram depois que começamos a ter um aumento expressivo de idosos na sociedade brasileira e, adicionalmente a isso, as condições e oportunidades para que um idoso ele tenha saúde, uma boa qualidade de vida no Brasil, elas não são oportunidades homogêneas no país. Sim. Temos um país que é muito desigual, então a gente fala que a gente tem perfis de idosos no Brasil. A gente nem diz que é um perfil específico, porque essas desigualdades sociais e muitas vezes dificuldade de acesso a serviços, dificuldade de acesso a tratamentos e oportunidades, faz com que as regiões e os próprios estados tenham realidades de idosos bem plurais. Acesso até à prevenção, né, de doenças, de problemas de saúde também, né? Exatamente. É comum a gente escutar das pessoas mais velhas que elas não se sentem mais úteis na sociedade, principalmente depois que elas param de trabalhar. Você acha que a gente precisa se desprender um pouco dessa ideia de que a pessoa perde o seu valor quando ela para de trabalhar, quando ela não trabalha mais? É muito interessante a gente refletir sobre esse ponto, porque a gente vive hoje uma sociedade
que, primeiro, valoriza a juventude eterna Uhum. e considera produtivo e útil aquele indivíduo que trabalha. O que nós vemos enquanto profissionais que somos especialistas na área do envelhecimento é que, principalmente para o homem, né, e aí eu digo sexo masculino, o indivíduo, então, que está na sua vida ocupacional, ele foca muito a sua atuação na sua vida ocupacional. E quando ele envelhece, né, quando ele se aposenta, ele não se prepara muitas vezes para o processo da aposentadoria, porque a grande parte da sua vida foi voltada para o trabalho. Isso a gente tem até documentado em estudos que acontecem muito com os homens, principalmente. E aí, ao desligar-se do trabalho, eles não enxergam significado de vida. E aí acabam sentindo-se sem pertencimento, sem propósitos de vida, porque não tiveram um processo de transição para o desligamento da vida ocupacional. Claro que também acontece com mulheres, mas a gente vê a maior prevalência de falta de planejamento, falta de propósitos de vida, principalmente nos idosos que são do sexo masculino. E eles acabam se isolando socialmente também mais depois da aposentadoria, né? Eles se isolam socialmente, muitas vezes ficam com uma rotina bastante empobrecida, ociosa, e o que a gente tem visto é que a maioria dos serviços culturais, educativos, de socialização, eles têm uma prevalência de mulheres idosas. Todas as turmas de atividades que envolvem idosos, a grande maioria são mulheres. Você acha que os homens têm mais dificuldade de participar dessas atividades, por exemplo, de aceitar aquelas, né, a participação deles nessas atividades? Eles têm uma maior dificuldade, inclusive para nós é desafiador, porque a gente fala que o desafio é engajar esse indivíduo, principalmente esse indivíduo do sexo masculino, em atividades, porque ele se torna empijamado, né? A literatura da gerontologia, ela usa até esse termo. O idoso fica empijamado muitas vezes depois que ele se aposenta, por realmente falta de planejamento e de significado de vida, né, no processo da aposentadoria. Outra vez, é comum que ao envelhecer a gente vá perdendo, né, amigos, parentes, né, as pessoas vão morrendo, é natural que isso aconteça. Isso faz com que a gente perca, o idoso perca um pouco a referência, né? Isso, acontece realmente um processo diferente nas relações sociais do indivíduo idoso. Primeiro, porque de fato ele tem uma perda natural de entes próximos, né? Tem o processo de luto, Uhum. ele passa por um fenômeno que a gente chama do ninho vazio, porque aquele que tem filhos, os filhos saem de casa. E hoje a gente ainda fala de outro fenômeno, que é o ninho cheio, porque com esse contexto pós-pandêmico, muitos idosos começaram a morar com muitas pessoas no seu domicílio. Então, essa mudança acontece naturalmente no envelhecimento, e o idoso ele precisa ter uma rede de apoio, precisa ter pessoas para fazerem parte das suas relações sociais, porque uma rede de suporte social muito pequena, ela é um fator de risco para transtornos mentais, alterações do humor, para quadros de ansiedade. Então, hoje, quando a gente fala de plano de cuidados, gestão do envelhecimento saudável, o indivíduo poder ter pessoas que ele possa contar e relações saudáveis fazem parte de um processo de fatores de proteção para o envelhecimento saudável. Mas as mudanças são esperadas que elas aconteçam, né? Uhum. É esperado que haja essa mudança na estrutura das relações. Só que os estudos também mostram que são redes menores comparado aos jovens, porque o jovem diz que todo mundo é amigo, Sim. então tem muitos amigos. Já o idoso não, ele é bem seletivo. São menos pessoas, mas são relações mais intensas. Construídas também com mais tempo, às vezes, né?
É E se a gente verdade. pensar nas transformações físicas, né, menopausa, diminuição da libido, dificuldade de locomoção, incontinência urinária, perda de audição, a gente ainda tem muito tabu, né, quando a gente fala dessas mudanças físicas que vêm com o envelhecimento. Elas também não agravam o isolamento social, já que a gente ainda valoriza muito a juventude e a saúde plena? Elas agravam, porque, apesar de serem esperadas em diferentes proporções para cada indivíduo, muitas pessoas, elas criam tabus em relação ao que elas estão sentindo. Então, por exemplo, em relação à perda auditiva, é muito comum o idoso que sente uma perda acentuada, que ele comece a se isolar socialmente, porque ele não entende o que os outros estão falando e ele começa a falar num tom muito elevado. E aí ele observa que ele fica em situações constrangedoras Sim. e muitas vezes, ao invés de procurar um auxílio médico, profissional, para usar uma prótese auditiva, ele prefere se isolar e, ao se isolar, ele tem menos estímulos e acaba tendo outros comprometimentos além da própria perda auditiva. Em relação à menopausa também, é muito comum a gente observar que as mulheres, né, nesse processo da menopausa, elas passam por um processo de conhecer novamente o próprio organismo. E muitas delas enfrentam muitos estereótipos quando conversar a respeito disso, né, com o seu médico, com profissionais da equipe multidisciplinar. Algumas sentem alterações de humor, há pessoas que têm mudanças no desempenho do nível de atenção, aumento do nível de ansiedade, de estresse. E aí vem a importância da educação para o envelhecimento, porque uma vez que a pessoa ela tem conhecimento de que algumas mudanças, apesar de incomodarem, são normativas e podem ser gerenciadas, ela passa a encarar de uma forma mais natural e leve. Você falou da perda de audição, acho importante a gente explicar um pouquinho mais por que piora o isolamento com a perda de Uhum. audição. O idoso, quando ele tem uma perda auditiva, ele, muitas vezes, não opta, né, ele acha que o tratamento não é eficaz. E quando ele observa que um aparelho auditivo é prescrito como recomendação de tratamento, a maioria tem muita resistência. Nem sempre é Eu fácil também se adaptar ao aparelho, né, tem é, muitas dificuldades também. Existe essa dificuldade e existe o próprio preconceito do idoso com que ele acha que os outros vão pensar ao vê-lo com os aparelhos auditivos. Então, o que que acontece? Muitos também não esperam o processo de adaptação ou se sentem constrangidos de terem que usar próteses auditivas em locais públicos, optam por não utilizar e quando eles veem que não estão entendendo o que as pessoas estão dizendo, o que eles pensam? Ah, ao invés de eu ficar pedindo para repetir novamente, para eu ficar descontextualizado, né, do que está sendo dito, eu prefiro ficar sozinho. E o cérebro, ele precisa de interação, ele precisa de desafios, e a comunicação, ela é um estímulo cognitivo. Então, aquele indivíduo que se isola pela perda auditiva, ele acaba tendo menos estímulos cerebrais e ele acaba tendo uma comunicação muito reduzida. E aí, muitas vezes, é um indivíduo que vai evoluir para ter um quadro de comprometimento cognitivo leve, decorrente, né, dessa Dessa perda. perda auditiva. E as demências também são muito comuns ao envelhecimento, né, principalmente depois dos 80 anos. E os parentes ficam muito aflitos quando tem, né, um idoso na família com demência, né. Hoje, né, mais do que nunca, a demência tem sido discutida, né? A demência é um termo que a gente fala que é guarda-chuva, e a doença de Alzheimer é a mais prevalente. No passado, associavam esses problemas hoje neurodegenerativos, essas doenças, a questões do envelhecimento normal. Então, era muito comum
quando um idoso ele tinha dificuldades no gerenciamento das suas atividades rotineiras, mudanças no comportamento, da própria sociedade criar estereótipos. Ah, ele está ficando caduco porque ele está mais velho. Uhum, Nos próprios atestados de óbito, chamavam de esclerose. uhum. Não falava que a causa de morte do idoso era demência. E quando descobriram, inclusive, a doença de Alzheimer, foi no ano de 1951. Quer dizer, nem faz muito tempo, né, É, é. historicamente falando. Não faz muito tempo. E no Brasil, por exemplo, em países em desenvolvimento, as informações elas demoram muito para chegar, né. Então a gente ainda não tinha internet, a globalização estava no seu processo. Então hoje, né, principalmente a partir da década de 90 no Brasil, ou seja, quase 40 anos depois que estudaram a doença de Alzheimer, é que os critérios chegaram aqui no Brasil. E hoje a gente tem um mundo mais integrado. Então a gente tem um processo, de tirar os estigmas da sociedade, falar sobre demências, para que as pessoas despertem o interesse de cuidar do seu cérebro para prevenir a demência, e quando ela tiver aquele ente querido que tem uma demência, que ela mantenha esse ente incluído na sociedade e com dignidade de convivência. O desconhecimento, a falta de informação, a falta de suporte faz com que as pessoas não tenham cuidados adequados, com a saúde do seu cérebro e, ao mesmo tempo, com que elas, atrasem oportunidades de melhorar a qualidade de vida do seu familiar quando ele recebe um diagnóstico. Outra atitude que os idosos reclamam muito em relação às outras pessoas é que muita gente trata as pessoas mais velhas de forma infantilizada, né. Então mesmo no cuidado, médico, né, às vezes enfermeiras, médicos se referem aos idosos no diminutivo, ou tratam, né, meio como café com leite, e isso é uma atitude muito desrespeitosa, né, doutora? É, Mariana, muito importante esse ponto que você traz, porque a sociedade tem mitos em relação ao idoso e a gente observa, inclusive, no discurso, porque é muito comum a gente ouvir das pessoas de diferentes faixas etárias o seguinte: ah, ele ficou mais velho, ele voltou a ser criança. E quando a gente fala dos serviços que atendem os idosos, muitas vezes as pessoas pensam que tratar o idoso com educação é chamá-lo de termos no diminutivo. Ai, vem aqui florzinha, anjo, né, Vovozinho. vovozinho. E isso é considerado uma violência psicológica, né. Recentemente uma idosa, né, de um programa da USP 60 mais, estava me relatando o seguinte, né, conversando comigo numa oficina de treino de memória, que ela foi comprar um carro numa concessionária, uma pessoa bastante autônoma, independente, de alta escolaridade, e a vendedora, né, da concessionária se referia a ela a todo momento como se ela fosse um bebê. "Vem aqui bebê, olha aqui bebê, assina aqui bebê". Aí que ela parou e falou: "Olha, meu nome é X, você pode me chamar de X? Eu tô até achando interessante você me chamar de bebê, porque é simpático, mas eu não acho que cabe bem para as pessoas adultas, inclusive num contexto do seu trabalho". Lógico. E ainda falou para ela: "Você acha interessante chamar as pessoas mais velhas por esse termo?". E a pessoa ficou constrangida, ela falou: "Olha, eu não sabia que eu estava sendo inconveniente, Uhum. me desculpe", e passou a chamá-la pelo nome. Então é muito importante valorizar que o idoso, ele é um adulto também. Claro. Ele só é um adulto mais velho, porque as pessoas pensam que ao se tornar idoso, já é uma outra categoria de Uhum. vida do ser humano, mas estamos falando ainda do adulto, só que é um adulto de fato mais velho. E quais são os transtornos mentais mais comuns com o envelhecimento? Hoje, quando a gente fala dos transtornos psiquiátricos da pessoa idosa, os mais prevalentes são a ansiedade e a depressão. Na pessoa idosa, essas duas condições são bastante subdiagnosticadas porque associam as características de um humor deprimido, de sintomas de ansiedade, novamente a características do envelhecimento.
porque a sociedade é educada para que tudo que é negativo seja correspondente a algo natural do envelhecimento. Mas nós temos um outro grupo de doenças, de transtornos mentais, que também estão bastante prevalentes na população idosa, que são as doenças neurodegenerativas. Uhum. E aí, quando a gente fala de doenças neurodegenerativas, nós estamos falando das demências. Então, as demências, elas hoje são um problema de saúde pública. Temos no Brasil mais de 2 milhões de indivíduos com diagnóstico de algum tipo de demência e estima-se que esse número ele possa ser 3 vezes maior, porque há pessoas que não estão diagnosticadas. Como os mais jovens podem ajudar a reduzir o isolamento social dos idosos? Eu sinto que a gente não prepara os jovens para lidar com os mais velhos, né? Tanto que é muito comum você ver ah, jovens de 20 e poucos anos se referindo a idosos de forma infantilizada, falar, ai, que bonitinho, né? Tratando assim como se fosse criança. Eu acho que a gente não prepara os jovens para isso, né? Como lidar com os mais velhos. E, no entanto, os jovens podem ter um papel importante, né, na relação com os idosos. Os netos, né? Os sobrinhos, enfim. É muito interessante a reflexão, porque hoje a gente lida muito com o contexto dos conflitos entre as gerações, tanto nas famílias como nas corporações. E a gente observa que as atitudes que geram muitas vezes o idadismo é falta de conhecimento e educação sobre envelhecimento. Vem um contexto que hoje nós trabalhamos muito, que é o idadismo, que é o preconceito relacionado à idade. E aí acontece principalmente em relação aos mais jovens com os mais velhos. Então, um indivíduo mais velho está dando alguma orientação, está conversando, a pessoa fala, ai, já vem ele falar, né, sempre as mesmas coisas, ai, para de ser repetitivo. Ou então, a falta de paciência e de afeto com o familiar. A gente observa que as gerações hoje mais novas, né, a geração Z principalmente, fica muito tempo nas tecnologias, então não tem paciência de ter um diálogo com o seu familiar mais velho. Então, é muito importante que haja atividades, momentos familiares em que possa ter socialização entre os membros da família e que, claro, essa família, ela fale da importância da valorização, das pessoas mais velhas, que sejam valores a serem transmitidos. E a pessoa idosa se beneficia muito, claro, assim como as outras, mas principalmente o idoso, do afeto, da atenção. Então é muito importante, que a gente traga como reflexão para as gerações mais jovens, para darem a devida atenção aos seus familiares, terem paciência, entenderem que se alguma dificuldade estiver acontecendo, muitas vezes pode estar relacionada a uma doença, que não é proposital, para tratar com carinho, né, com dedicação, tentar otimizar os momentos de forma produtiva. E a gente pode aprender essa interação entre gerações, né, é uma coisa importante para todo mundo, né, acho que todo mundo se beneficia. Os jovens aprendendo com as pessoas mais velhas, né, as vivências, tudo, e eles aprendendo também coisas novas, como você falou do uso de tecnologia. A gente vê, às vezes, pessoas mais idosas que têm netos que ajudam, que participam, né, que ficam, que ensinam, que param, têm paciência de explicar como usar o computador, etcétera. Esse idoso fica muito mais conectado e autônomo, né. Sim, é possível pensarmos realmente nesses benefícios intergeracionais. Então, todas as gerações, elas têm que ter um ambiente harmonioso de convivência e as trocas de aprendizagens, elas acontecem exatamente, né, com essas trocas, né? São conhecimentos que acabam sendo diferentes e possibilitando aprendizagem, socialização, melhora inclusive do humor, da autoestima, realmente é muito importante. Como você enxerga, doutora Thaís, a maneira como o Brasil trata os idosos do ponto de vista dos cuidados e da saúde? Bom, o Brasil ainda está num processo, né, eu diria que ainda é um processo, de adequação estrutural dos serviços para se adequarem a atender
de forma bem qualificada a população idosa. Hoje a gente ainda tem um número que não é suficiente de profissionais geriatras, de profissionais gerontólogos, de especialistas na área do envelhecimento. As universidades que formam profissionais da saúde, elas têm disciplinas muito pontuais quando se fala da saúde do idoso. Tem cursos da área da saúde que nem se tem disciplina, né? Não tem disciplina da área de envelhecimento e depois vai trabalhar com a população idosa. Então, eu acho que a mudança ela tem que acontecer em políticas públicas, ela tem que acontecer com mais incentivo à capacitação de profissionais. Quando se trata de profissões da saúde, ter na grade curricular disciplinas que tratam do indivíduo idoso, do processo do envelhecimento. E, claro, falarmos de envelhecimento nas escolas, porque se a gente pensa no tema intergeracionalidade, a gente precisa começar a falar mais sobre velhice, envelhecimento, transtornos mentais do idoso dentro das escolas. E hoje, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza o seguinte: quando a gente fala do envelhecimento saudável, a gente não vai fazer apenas um planejamento, uma gestão de cuidados daquele indivíduo com 60 anos ou mais. Os cuidados começam no início da vida. Então, se eu penso em ter e promover, né, a velhice saudável de uma pessoa idosa, eu penso já na criança. Ela tem que ter acesso à escola, ela tem que ter uma boa alimentação, ela tem que ter acesso à saúde, a atividades físicas, à estimulação cognitiva, porque ela vai envelhecer de uma forma saudável. Claro. É pensar no indivíduo do começo até o fim da vida, né? Exatamente. Doutora, infelizmente a gente está chegando ao fim. Eu queria que você deixasse suas considerações finais, salientasse o que você achar que a gente não falou, que é importante, enfim. Bom, eu queria então destacar a todos que velhice não é sinônimo de doença. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a velhice não vai trazer apenas problemas, né? Porque as pessoas elas costumam dizer o ruim de ficar mais velho é que aparecem todos os problemas. E não é isso. Nós temos muitas capacidades preservadas na velhice, temos mudanças que não são problemas, que acabam acontecendo. E, claro, o estilo de vida ele é um determinante. Então, aquela pessoa que teve um estilo de vida saudável, no decorrer das fases da sua vida, ela vai envelhecer com autonomia, com independência, com um número pequeno ou nenhum de doenças crônicas. E aquele indivíduo que teve um estilo de vida inadequado, ele vai ter, sim, uma condição diferente. Só que também não significa que ele não vai ter a possibilidade de recomeçar a sua trajetória. Então, nunca vai ser tarde para a gente começar a ter hábitos de vida saudáveis. Eu diria para todos que nos ouvem que sempre é o tempo da gente começar a mudar comportamentos, a mudar hábitos. Não existe um tempo certo. Cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem seus recursos e sempre é tempo de mudar para ter um envelhecimento saudável e uma longevidade com uma boa qualidade de vida. O Saúde Sem Tabu tem o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Doutora Thaís, muito obrigada pela conversa, foi muito esclarecedora, né? A gente vai ser uma população cada vez mais velha nos próximos anos, então entender como crianças, adolescentes e todos podem ser respeitados e membros ativos da sociedade é fundamental para a gente aprender a conviver e viver com a diversidade. Se você que está nos assistindo ainda não nos segue nas nossas redes, se inscrevam no nosso canal do YouTube, Portal Drauzio, nos sigam no Instagram e no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music. Assim você recebe notificações e também pode entrar em contato com a gente para passar suas sugestões. Obrigado, cuidem-se e até a próxima. Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.